Louvado seja o Senhor por estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui, pela oportunidade de pregar ao longo de todos esses anos. E também você que assiste através do vídeo ou está ouvindo através da rádio, que Deus abençoe a sua vida. O programa é gravado, não é ao vivo, nem os vídeos, eles são postados depois. Mas uma hora você vai ver e que Deus abençoe a sua vida. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo de número 24. Versículo 1 em diante. Antes de fazer um comentário aqui, essa é a nossa aula 7, aula número 7. O tema é a dureza de coração, o divórcio e a sua prevenção. Vamos repetir o tema da aula, por favor? A dureza de coração, o divórcio e a sua prevenção. Na primeira aula, eu postei uma foto do meu casamento. Ali, cheio de cabelo, cabelo preto, cheio de planos para o futuro. Minha esposa ali, uma gata, continua uma gata, linda. Estávamos ali naquela foto, jovens. Minha esposa casou na igreja com 18 anos, no civil com 17. E eu era um jovem de 21 anos. Fomos rápidos. Aos 24 para 25 anos, eu era pai de 3 filhos. Minha esposa, novinha, mãe de 3 filhos. E sabíamos nos virar muito bem, e sozinhos aqui em Guaratinguetá, sem ninguém para nos ajudar. Inclusive, nós não éramos nem crentes, né, quando nós casamos, e Deus nos agraciou com filhos. Mas agora, eu coloco uma foto ali para iniciar a aula, uma foto de 25 anos depois. Se tivesse um fotógrafo como o William na época, aqui na igreja, essa foto não seria ridícula, sem edição, né? Mas os cônjuges ali são lindos, né? 25 anos depois, eu botei essa foto, ela foi tirada aqui por um celular comum, uma foto simples, mas com muito significado para a minha vida e da minha esposa, porque é uma foto que é tirada no dia das nossas bodas de prata, nossos 25 anos de casados. E a boda de prata, hoje o pessoal não quer nem casar, né? Que fará fazer cerimônia de boda de prata, né? De ouro, às vezes já está no bico do corvo, mas às vezes também não quer fazer. Mas é importante, é uma renovação de votos. Eu incentivo os casais que estiverem chegando aí aos seus 25 ou 50 anos, que celebrem diante de Deus. Porque aqui nessas bodas aqui de prata, eram testemunhas meus próprios filhos. Foi uma coisa maravilhosa para nós. Carolina, como era a única menina, ela entrou, né, com o buquê de flores. Depois os 2 homens entraram juntos, não de mãozinha dada, mas entraram juntos. Todo arrumadinho, Samuel, cheio de cabelo, Juninho, então, aquele tupetão, entraram 25 anos. Depois entraram os meus pais, testemunhas da nossa aliança, da nossa união, testemunha do nosso casamento. 25 anos. E eu espero, depois, celebrar as bodas de ouro aqui em nossa igreja. E, quem sabe, um dos meus filhos celebrando a cerimônia de bodas de ouro. Tem mais alguém aí para completar os 25 anos aqui na igreja? Ou que já tenha completado? Alguém? Tem gente aí na boquinha aí dos 25. Estamos aqui para celebrar as suas bodas de ouro diante da igreja, fazer o testemunho. Mas isso aqui tem tudo a ver com a aula. Vocês acham que em 25 anos nós não passamos nenhuma dificuldade, nenhuma crise, nenhuma luta? O que nos deixou de pé
ao longo desses 25 anos. Ou, melhor ainda, agora são 38 anos de casados. O que nos sustentou ao longo de 38 anos. E espero que esse mesmo motivo e fundamento nos sustente ao longo de 50, até que a morte nos separe. Às vezes eu e minha esposa, deitados na cama, a gente conversa. Calma, você já você vai sentar, calma. Não é para você também que está assistindo no vídeo assistir em pé, tá? Isso aqui é com a igreja. Mas eu e minha esposa conversávamos outro dia o seguinte: a gente se conheceu novinho, a gente é tão unido, a nossa conversão foi junta no mesmo dia, incrível, no mesmo dia. Entregamos a vida, choramos, passamos pelo processo todos juntos, fomos batizados no mesmo dia juntos. E a minha esposa, eu quero morrer junto. E a gente conversa isso às vezes. Será muito triste para a gente. Um morrer na frente do outro. Eu falei, só tem um jeito, amor. Se a gente viajar de avião com um grupo de irmãos para o Amazonas e o avião cair, a gente vai ficar feliz, os irmãos, problema deles. Não, mentira, brincadeira. Ou, se a gente bater o carro numa dessas missões loucas que a gente faz, bater o carro e a gente partir junto. Os irmãos podem ter certeza que nós estaremos muito felizes, porque nós levamos muito a sério a questão do casamento. Posto isso, abra sua Bíblia, aí em Deuteronômio 24. Talvez esta aula seja a mais difícil de todas. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 em diante. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por essa manhã, podermos meditar na Tua palavra, que o Senhor venha nos dirigir em todas as coisas e nos dar entendimento nesse assunto tão difícil. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse primeiro slide, na verdade o segundo, eu escrevi o seguinte: talvez esta seja uma das aulas mais difíceis, se não a mais difícil. Eu brinco aqui com os pastores, vocês deixaram um limão aqui para me chupar aqui na igreja. Mas realmente esse tema me tirou o sono. Eu não consegui dormir direito. Ou melhor, fui deitar às 5 da manhã, fiquei rolando na cama e não dormi. Tamanha seriedade que esse tema apresenta para nós aqui nessa manhã. Especialmente pastores que levam a sério o evangelho, a igreja, o rebanho que Deus deu para eles cuidar. Treme de temor e terror diante de textos e assuntos que falam de divórcio.
sem medo de dizer, é uma das aulas mais difíceis. E eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui com conclusões definitivas sobre o assunto. O primeiro motivo é porque o pensamento pós-moderno, ele já banalizou tanto o casamento e a família, que isso, na melhor das hipóteses, ameniza casos fúteis de separação. E na pior das hipóteses, tira o casamento como uma instituição digna de respeito e divina. Então hoje, a gente vive num contexto que família pode ser 3 homens e uma mulher, 3 homens e 2 mulheres, 3 mulheres e 1 homem, 3 mulheres e 2 homens, contratos de relacionamento temporário, casamento de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher que não é homem, casa com um homem que não é mulher. Aí a mulher que é homem, ela engravida o homem que é uma mulher. São as aberrações, e eu digo aberrações porque é a Bíblia, eu estou me baseando na Bíblia. O fundamento inicial da família. Quando diz, criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E mais à frente o Senhor fala, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. É uma instituição divina. E nós já estudamos isso, que Deus cria o casamento pela sua soberana vontade, com o objetivo de refletir a sua imagem, espalhar a sua imagem. E refletir a união de Cristo com a sua igreja. O propósito, em suma, é a glória de Deus. A glória de Deus no casal, a glória de Cristo no casal, e a glória de Deus espalhada sobre a terra, através dos filhos do casal. Então, é sério, porque, pense bem para um pastor, nos dias de hoje, no presente século, as pessoas chegam aqui completamente contaminadas com esse tipo de pensamento. Por isso que eu disse, na melhor das hipóteses, eles dizem assim, olha, eu casei uma vez, 2, 3, mas pelo menos eu não casei com outro homem, ou, olha, eu nunca... ameniza e iguala por baixo. Ou, na pior das hipóteses, chega amigado, nem em casa, e nem quer casar, e não se importa com isso. E nós temos que lidar com esses problemas todos os dias. Os maiores problemas de gabinete são problemas com casamento. Da mulher ser insubmissa ao marido, ou o marido agir com violência com a sua esposa. E outras coisas. A idolatria aos filhos. E muitas outras coisas, problemas financeiros. Então essa é a situação que eu enfrento na minha realidade. Por isso que eu digo que é difícil. E por isso a minha revolta, quando poucos se interessam, não dão a mínima por isso. Daqui a 10 anos está separando, 5 anos, sei lá quando. Segundo motivo é que você tem teólogo, e eu não estou dizendo teólogo de meia tigela, teólogo que não sabe o que fala, teólogo, enfim, herege, coach, não, isso aí para mim nem conta. Eu estou falando de gente boa, pessoas tementes a Deus, servos do Senhor, e que debruçam nas Escrituras e têm temor e medo de errar para com as suas ovelhas. Teólogos como John MacArthur, John Piper, Don Carson, e outros aqui no Brasil também, seminários sérios, Martin Butzer, Palavra da Vida, David Merker, quantos? E se você pega a opinião de todos eles quanto ao divórcio,
todos têm opinião diferente. E embasam a sua opinião nas Escrituras. Como pode isso? Sim, embasam nas Escrituras. Porque não é um ponto fechado, totalmente. E geralmente a questão envolve causas de exceção. Existe causa de exceção? Não existe causa de exceção? E se existe a causa de exceção, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito? Temos que nivelar as coisas na exceção, no padrão de Deus. Como temos que fazer? Então, infelizmente, é uma coisa que tem que ser lavada, tratada, enfrentada no âmbito da igreja local, não interessa. Porque você vai ver gente que pensa de todas as formas. Então, nós temos que ter a nossa opinião. E isso faz o assunto ser tão sério. Porque tem mais um motivo, as pessoas chegam aqui divorciadas. E já num segundo casamento. Às vezes num terceiro. Como que eu vou lidar com essas pessoas? Uma posição mal colocada pode causar destruição. Eu não tenho poder para lançar alguém no inferno ou no céu, mas pastores têm poder de desgraçar vidas. Por isso é importante estar numa igreja saudável. A posição é difícil, porque eu separei 4 para vocês terem uma ideia. 4 formas de ver o divórcio, mas tem mais. E todas defendidas, embasadas por teólogos diferentes. A primeira é que o divórcio e o recasamento são permitidos em caso de adultério ou imoralidade sexual, uma coisa mais abrangente, e no caso de abandono por parte do cônjuge ímpio. Então, a primeira posição dos teólogos é: você pode divorciar, e você pode casar de novo, no caso de adultério, imoralidade sexual, ou no caso quando um ímpio vai embora e abandona o crente. Detalhe, não é crente casar com ímpio, isso é claro na Bíblia. A nossa igreja leva isso a sério. Eu não caso crente com ímpio. Eu não quero pecar diante de Deus. A igreja que leva a sério. Eu posso abençoar 2 ímpios que pedirem a gente, que não sabem, não conhecem a Deus. Agora, um crente dentro da igreja que quer casar com um ímpio é julgo desigual. Porque a instituição do casamento está antes, ela existe antes da igreja, ela existe antes da lei. Ela existe antes da lei. Ela está acima da lei, acima de tudo. Foi lá no princípio. E é o argumento que Jesus usa sempre. Ele vai ao princípio. Portanto, tem essa posição, que é a primeira. E se a gente fizer um score, né? Que nem jogo, né? Que nem clássico. Corinthians sempre perde do Palmeiras. Aí faz o clássico lá, 200 vitórias para o time, 50 para o outro. Sempre assim. Quantos mundiais o Palmeiras tem? O Corinthians não tem nenhum. Aí vai lá, faz a conta. Se a gente fizer um score, essa posição é a que sai na frente com pequenas vantagens. Tá? Não é que sai assim, isso é a maioria, mas a vantagem não é tão estrondosa assim. Ah, não, pastor, mas a maioria dá não. Você se pegar uma igreja neopentecostal, herege, ele vai fazer tudo quanto é bagunça aí. Estou falando de igrejas sérias, essa posição é a que está um pouco da maioria, vamos assim dizer. Aí vem a segunda, olha só, tem mais uma posição. Divórcio é permitido em caso de adultério, imoralidade sexual, abandono também por parte do cônjuge ímpio. Porém, o recasamento não. Essa é a segunda opinião. Ok. Pode separar em caso de adultério, pode separar quando o ímpio vai embora, mas
não pode casar de novo. Separou, não casa de novo. Essa é a segunda opinião. Que aí na disputa, aí no score, ela vai estar em segundo lugar. Não recasamento. Pequena diferença. Aí terceiro tem, olha quanta coisa. Divórcio e recasamento não permitido em caso de adultério, nem em caso de abandono, em caso nenhum. É a terceira opinião. Está lá grudadinho nas outras duas, né? Lembra que eu falei, a diferença é pouca, tá bom? Então está lá, eu estou falando de igrejas sérias. Se você botar todas as igrejas, a bagunçada, ela daqui está, a primeira ali vai estar na frente disparada, não que as pessoas analisaram ou sabem, mas porque pode qualquer coisa, tá? Então tem essa terceira, não pode divorciar em hipótese nenhuma, e muito menos recasar. Seja por motivo de adultério, seja motivo do ímpio abandonar, não pode. Quarta, ainda tem mais uma aí, irmãos. O divórcio é permitido em caso de adultério ou imoralidade sexual e também no caso de abandono por parte do cônjuge ímpio. Porém, o recasamento somente é permitido em caso de abandono por parte do cônjuge ímpio. Essa quarta vê assim, olha, você pode divorciar, seja em caso de adultério ou do ímpio abandonar. Porém, casar de novo só no segundo caso aí do ímpio abandonar. No primeiro caso, não. Todas essas posições aqui, parece... Eu acho que você já se removeu aí, né, na sua cadeira, você já acordou e você já imaginou aí, né? Ah, eu acho que eu sou aquela, eu acho que eu sou essa. Ainda mais se for seu caso, você vai defender aquela que você quer que seja. Mas o meu objetivo aqui não é você defender a que você quer se sentir bem. Porque se você quer se sentir bem, você tem que ir para uma igreja que toca um fundinho musical, na hora que está pregando, põe uma paredezinha preta aqui, né? E escurece tudo para você... né? Aí você vai se sentir bem, mas hoje eu vou fazer você às vezes se sentir mal hoje, sentir mal e ter dúvidas. A pessoa que eu vou ficar sem dormir sozinho e você não vai ficar sem dormir agora também. A sua vez também, né? Então tem isso aí, muitas outras situações que envolve a questão de divórcio, recasamento. Eu coloquei as 4. Todas têm base. Talvez você olhou aqui, mas essa 4 aí é esquisita, né? Pode separar em caso de adultério ou imoralidade, né? E pode separar quando o cônjuge ímpio vai embora, porém, só pode recasar se o cônjuge ímpio for embora. Mas, então, é ilógico. Não. Tem gente boa defendendo isso, por quê? Porque o único texto que fala claramente assim de recasamento é 1 Coríntios 7, quando o ímpio quer ir embora, que vá, porque você não é sujeito a ficar em escravidão, mas você fica livre no seu... Então as pessoas dizem, isso aí quer dizer que nesse caso você pode casar, você é livre. E tem um fundamento, não é que não tem um fundamento. Bom, posto isso, irmãos, o negócio é feio. Em 38 anos de ministério, 27 pastoral nessa igreja, 2 como co-pastor auxiliar em outra igreja, que eu assumi esporadicamente também o pastorado. Então são 29 anos. E mais o ministério, vamos assim dizer, entre aspas, não é um termo que eu gosto, leigo, vamos supor, fora do ofício, outros ministérios na igreja. Eu passei por todo tipo de situação que você pode imaginar. Da pessoa me chamar, por exemplo, um gabinete, falar, eu não aguento aquela mulher, que mulher? Não aguento a Maria, porque ela é ignorante, ela é estúpida, ela me ofende,
Eu falei, mas irmão, você tem que conversar. Mas já conversei, mas o senhor tem que levar flor para ela, eu já levei, ela jogou na privada. Você tem que cantar uma canção para ela, eu já cantei, ela falou que a minha voz é uma porcaria, tudo que eu faço não dá certo, não adianta, eu vou separar dela. Maria, não tem jeito. É verdade, eu já passei por isso. Ou a mulher que chama o Danilo, você deve ter passado, Samuel, eles estão começando agora, mas o Luciano certamente já passou. Ou aquela mulher que chega, meu marido não é carinhoso, meu marido é chato, só pensa em sexo, é um tarado e não me ama, e não sei o quê, papai, eu vou separar dele, não aguento mais, marido, não aguento mais. Ou aqueles que chegam, né? Perdi o amor por ela, eu não sou feliz. Eu casei para ser feliz, eu não sou feliz mais. Não tem jeito, eu não sou feliz. Ou ela chega, sou infeliz com ele. Fui no psicólogo, ele disse, separa, porque você tem que ser feliz. Seja feliz. Você não nasceu para ser infeliz, você tem que ser feliz. Ainda que essa felicidade desagrade a Deus, né? Mas você tem que ser feliz. Já peguei caso da mulher ser agredida por um marido, mas já peguei caso da mulher querer agredir o marido. Existem mais casos desses do que vocês possam imaginar. Porque elas se baseiam na proteção indiscriminada de uma justiça podre, que chegou diante do juiz, a mulher já está certa, independente do que seja. Por isso que eu não durmo. É difícil. Hoje, 27 de abril de 2025, tem vários casos aqui na igreja para eu resolver, que envolve casamento, envolve lutas, envolve brigas, envolve pecado, separação, adultério, ofensas, lutas. Que triste, porque não era para ser assim, principalmente no meio cristão. Não era para ser assim. Filhos separando os pais, filhos. O pai chegar, essa mulher só pensa no filho, agora é o rei na casa. Ela não está nem aí para mim, acabou. Ou o contrário. Não é fácil, não é fácil. Um dos textos que tratam dessa questão, Mateus 24, versículo de 1 a 5, ele diz assim, se um homem, repare que eu botei em amarelo algumas palavras, né? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da casa. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se, aprenda a ler texto, o que está te chamando a atenção? Se, até o versículo 3 já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 se. 3. E se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e despedir da sua casa, ou se este homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, olha que azar, né? Separou, casou, o cara morreu, né? Agora parece uma palavra diferente. Então, então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher,
depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Repare, vem um monte de se, aí depois então, que é a conclusão, o veredito, né? O que está determinado, em outras palavras, é que ela separou do marido. Eu separei da minha esposa, né? Minha esposa separou de mim. Aí, a Bíblia manda o quê? Divórcio, dê carta de divórcio. Aí ela vai e casa contra o homem. O homem morreu. O que está dizendo o texto? Não pode voltar e casar com o ex-marido de novo. Então isso aqui é claro. Aqui não é um texto tranquilo, né? Moral da história. Casou, separou, casou de novo. Me arrependi. Não, já era. Não tem como voltar de novo. Já era. Entendeu até aqui? Amém? Aí tem um outro texto que parece que não tem nada a ver. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Na verdade, ele está ligado, porque o assunto ainda é o casamento. Embora ele esteja numa sequência de miscelâneas de leis que vão do versículo 5 em diante, ele também está ligado, de certa forma, a isso. Porque ele vem em seguida para mostrar que Deus se importa com o casamento. Tanto que o cara ia para a guerra, Israel está em guerra, o cara casou, Moisés falava, deixa ele em casa, 1 ano, para fazer a mulher dele feliz. O objetivo era ajustar, porque a fase inicial do casamento é a mais difícil. Porque você junta culturas diferentes, pessoas diferentes, vieram de lugares diferentes, famílias diferentes, cada um com uma mania, cada um com um negócio. E quando chega para a lua de mel, acabou a cerimônia, entra no quarto para a lua de mel, leia o livro Quando Pecadores Dizem Sim, abriu a mala de lua de mel, já começa a descobrir os conflitos. As diferenças. E o período inicial tem que ter esse ajuste, para que o casal se consolide, solidifique o relacionamento, esteja junto. Lua de mel não é conversa fiada, é sério. E em Israel era 1 ano lá para ficar junto, não vá para a guerra. Para fazer a mulher feliz. E para que o ativismo exigido, por exemplo, da guerra, não destruísse já o casamento no início já. E havia também as questões de dote e herança, terras. Então, Deus determinou, fique 1 ano. Então, a sequência do texto está mostrando que Deus se importa com o casamento, que se consolide, que comece certo. Tem pessoas que casam aqui na igreja e tem gente, às vezes, que não entende, né, essa importância. E fala, pastor, fulano sumiu, casou, sumiu. Irmão, está na lua de mel, deixa o irmão lá, coitado, deixa ele ser feliz. Deixa ele viajar mesmo. Teve um que casou, apareceu aqui, uns 4 dias depois, o que você está fazendo aqui? Eu vim no culto. Eu falei, está louco, rapaz? Você está de lua de mel. Vai. Está lua de mel. Para quê? Para se consolidar, não é? Lógico, não precisa ficar 1 ano, não estamos em guerra, tá? Não estamos em guerra. Mas esse é um texto. E ele revela algumas coisas. Por exemplo, o texto de Deuteronômio 24, 1 a 5, que nós lemos, ele encontra-se em uma série de vários regulamentos. Então, desde Deuteronômio 23, 15 até 25, 19, tem uma série de regulamentos que visam, na maioria, o foco é proteger
aqui a posse de alguém, e o amor, ele retrata o amor de Deus, como Deus manifesta esse amor pelo seu povo, e o seu povo manifesta o amor entre si. Não é uma lista exaustiva. Deus ali não está dando todos os exemplos, tá? Se o teu passarinho voar da gaiola, sei lá, ele não está tratando de todos os casos, ele está dando exemplos de leis que visam a proteção daquilo que lhe pertence, o amor de Deus pelo seu povo, retratam esse amor, esse cuidado, esse zelo, e o zelo que deve haver entre nós, povo de Deus. Então é uma série você depois abre a sua Bíblia em casa, você vai ver uma série de leis, de recomendações que estão ali, e esse texto está bem no meio ali, tal, dessas recomendações. Então, na perícope de Deuteronômio 23, 15 a 24, 7, a ênfase recai na provisão graciosa divina para proteger a propriedade, especialmente dos menos privilegiados. Muitas dessas leis são casuística. O que é uma lei casuística? Advogados aí presentes, né? Que são casos específicos. Casos específicos. São leis casuísticas. E essas leis tratam de casos hipotéticos. Eu acabei de falar isso. Não se trata de apresentar todas as situações positivas. É um caso hipotético. Por isso que você leu lá, se, não quer dizer que vai acontecer aquilo. É um caso hipotético, né? É uma lei casuística. Ele coloca ali, ó, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, e se acontecer isso, e se acontecer isso, então você vai fazer isso. É um caso, tá? Um caso, você está entendendo a diferença? É um caso específico, casuístico. Havia um contexto histórico-cultural. Por exemplo, o casamento estava longe do ideal divino, tá? Qual é o ideal divino lá em Gênesis? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá sua mulher, serão ambos uma só carne. Passou o tempo lá de Gênesis, tá? Aí vem as duas descendências, a descendência piedosa de Sete, né? A descendência perversa de Caim, a mistura das descendências, e estraga tudo. E antes disso mesmo já há a queda no Éden, que distorce todo o princípio básico do que Deus preparou para o casamento. Então lá no Éden há aquela tragédia da queda, que traz a morte, o pecado e consequentemente a morte, o afastamento de Deus, a morte eterna, né? Aí vem o proto-evangelho, um anúncio de uma salvação futura, de um Salvador que viria. Mas aí o pecado o contamina. E aí o propósito de Deus, vocês estão entendendo? Nós já falamos sobre isso aqui. O propósito de Deus é distorcido, deturpado. A mulher passa a querer mandar no homem, querer a posição do homem, o homem começa a agir com brutalidade. Enfim, é uma destruição total, que reverbera nos filhos, e aprende tudo errado. Isso já começou lá na queda, no Éden. E aí depois, há o primeiro homicídio, Caim mata Abel, depois tem outro filho, Sete, e Sete tem uma descendência piedosa, Caim uma descendência má, e aí essas descendências se misturam, e quando mistura, todo mundo não fica bom, todo mundo fica mal. E Deus diz que a perversidade chegou num nível insuportável. Deus manda o dilúvio. Noé achou graça diante de Deus. Não é que ele era bom, ele achou graça. No seu decreto soberano, na sua eleição, Deus deu graça a Noé. Ele achou graça diante de Deus. Lógico que ele era um homem diferenciado na sua geração, a Bíblia diz isso. Não com essas palavras, mas a gente sabe disso. Aí ele sai
da arca, ele e seus filhos, Deus dá as mesmas ordens de novo, crescer, multiplicar, encher a terra, tal. E dali por diante você vê o pecado reinando na humanidade, aí vem a Torre de Babel, Nimrod que construiu o primeiro governo globalista do mundo, fazer um império, dá tudo errado, Deus divide as línguas, aí surgem as nações, aí depois Deus chama Abraão, faz aliança com Abraão, há o pacto abraâmico. E aí as coisas, nós estamos falando de teologia bíblica da família, mas a família, desde então, ela está manchada com o pecado. O próprio Abraão, que é o pai da fé, né? Ele mente que Sara, ele diz que Sara não era mulher dele, era irmã, e deixa ela à mercê do outro rei lá. As brigas, Abraão tem 2 mulheres, e aí tem as brigas das mulheres lá, por causa de filho, aí disputando, ó, hoje é meu dia de ter relação com ele, ó, troca por não sei o quê, e eu vou te dar aqui as mandrágoras, sei lá, e começa, irmãos, aquela confusão toda, vem o rei Davi, adultério, homicídio, pega para si um monte de mulheres, Salomão conseguiu ser pior ainda, tem um monte de mulheres, e aí vai. E, então esse é o contexto. E o contexto de Deuteronômio, quando eles saem do Egito, o contexto próximo, eu estou falando do resultado do pecado, mas lá em Deuteronômio as coisas já estavam feias. E olha, Israel ficou 400 anos no Egito. E lá, casamento não era um padrão bíblico de casamento. Então já havia separação. E o que estava acontecendo lá em Israel? Mandava a mulher embora por qualquer motivo. E a mulher ficava à mercê lá de tudo. Havia a necessidade de proteger as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, como as mulheres. Estavam sujeitas aos abusos, né? Casava-se levianamente, desfazia-se o casamento, casava-se novamente, desfazia-se e se voltava para o primeiro casamento. Isso aí estava acontecendo. Casei errado, casava de qualquer jeito. Vou casar. Não quero, enjoei. Não, isso aí está errado. Aí desfaz, casa de novo. Não, me arrependi, volta para o primeiro. Uma bagunça. Então era necessário, é necessário você entender o contexto, para você entender porque que Moisés falou, dê carta de divórcio. Está uma bagunça isso aí, dá uma carta de divórcio. E quando dava a carta de divórcio, não estava facilitando o casamento, o divórcio não. É o contrário, estava dificultando o divórcio. Porque a carta de divórcio era diante de testemunhas, tinha as questões de dotes, que envolvia tudo isso. Não era simples. E também não poderia voltar para o casamento anterior. Então, é como se Deus colocasse a lei para inibir o divórcio. Não era para facilitar o divórcio. Era para inibir. Então, isso constituía em uma espécie de adultério ou prostituição legalizada. Tá? Quando eles não tinham a carta de divórcio, é como se pudesse fazer o que quisesse. Então, Deus dá a carta de divórcio, né, para evitar uma promiscuidade generalizada. Casava, separava de novo, separava, na terceira vez me arrependi, voltava para o ex-marido, o marido recebia, ou vice-versa, o marido casava com uma mulher, casava com outra, me arrependi, voltava para outra mulher. Era uma bagunça, uma prostituição generalizada, legalizada, vamos supor. Então Deus, vamos botar ordem nisso aí. Então as leis, elas deveriam inibir o pecado. Esse era o objetivo. E mostrar a real situação. Moisés, inspirado por Deus, escreveu esse texto de Deuteronômio, a fim de que o casamento não fosse banalizado, visto que o casamento é uma instituição sagrada. Então era para não banalizar. Ele manda dar a carta de divórcio para não virar um boné velho. E a mulher ficava ali, à mercê de tudo.
Geralmente era mais a mulher, né, que sofria mais ali, né? Portanto, a lei não incentiva o divórcio. Pelo contrário, é um desincentivo. A lei visava diminuir o número de divórcios e valorizar o casamento. Era para isso. Porque antes era fácil. Junta, volta de novo, sai de novo. Como hoje, muitos fazem, né? Fica amigado, volta de novo, volta para casa da mulher, volta de novo, vai ser amiga de novo e volta. E Deus falou, para com isso aí, para. Vou dar a carta de divórcio e depois não pode voltar mais. Até aqui. Escapei por enquanto. Tudo certo por aí, amém? Vamos avançar mais. Craig, esse teólogo, comenta pertinentemente o seguinte: se o divórcio fosse fácil demais, então poderia ser abusado e se tornaria uma forma legal de cometer adultério. Então tinha que dificultar. Senão a galera tudo ia adulterar, trocar de mulher, trocar de homem. Então, muito bem pertinente essa observação, que se o divórcio fosse fácil demais, e o que lembra isso? A facilitação para se obter o divórcio, exatamente como em nossos dias, faz com que o número de casamentos desfeitos e família destruída aumente cada vez mais. Basta ir no cartório agora. O pecado do homem já deu um jeitinho, né? Lá na lei era para dificultar, porque para pegar a carta de divórcio era a coisa mais difícil e tinha que ir diante de testemunha. Agora as testemunhas viram e agora você não pode mais voltar. Então, pense comigo, o cara tinha que pensar 2 vezes. Separei, tá? Pense 2 vezes. Não tem volta. Essa era a questão. Deu a carta de divórcio, casou de novo, aí me arrependi, arrumei um traço pior do que a minha esposa, e agora já era. Nossa, meu marido pior ainda, já era. É isso aí, deu a carta de divórcio. É o que estava lá. Ou seja, qual o jeitinho hoje? Você separa, não precisa nem ir lá, não precisa de ter, você vai lá no cartório mesmo, você faz isso, é rapidinho, tal, não precisa nem casar também, fica só amigado, faz um contratinho ali, se junta. Então, o que nós vemos hoje, os reflexos do pecado sempre existiram, desde a queda. Todavia, a legalização do pecado, em todas as esferas, faz ele espalhar. Vou dar um exemplo simples para você entender o que eu falei aqui. Homossexualismo sempre existiu. Vide Sodoma e Gomorra. E outros casos de pecados não era sexual, de sodomia. Você vê, isso sempre existiu. Homens que tinham 2 esposas, elas brigavam, se agrediam. Filhas que tiveram relação com o pai. Que deram origem, né, aos amonitas e outros povos ali adversários de Israel. Sempre existiu, o homossexualismo sempre existiu. Mas a partir do momento que você escreve uma lei e diz, é normal, é legal, a coisa espalha como Gremlins. Quem não viu o filme, né, o Gremlins, caiu uma gotinha d'água dele, ele multiplicava. Um monte de monstrinho. E, irmãos, começa a esparramar o pecado. Então, quando o casamento é banalizado ao ponto de ter um contratinho, ou só se juntar, separar, volta àquela outra situação de facilitar as coisas. É muito fácil divorciar hoje, muito fácil. Não tem nada que impeça.
E o cara ainda, se não der certo, eu caso com outro, se não der certo, eu caso com outro, caso com outro, e daqui a pouco a gente até volta. Às vezes até combina, vamos separar? Vamos. A gente vai lá no cartório, separa. Se não der certo, daqui a 5 anos, vou ter bastante relação com um monte de mulher, você também. E aí depois, se não der certo, daqui a 10 anos a gente volta de novo. Porque é fácil. Separar, voltar, não tem dificuldade. Então é como nos dias de hoje, onde não há lei, a desordem. Os advogados, está fácil divorciar? Muito, lá, todas falaram ali. Então, podemos dividir o texto de Deuteronômio em duas partes, né? O regulamento quanto ao divórcio, novo casamento, e a importância da preservação do casamento. Por isso que tem, deixa ele em casa 1 ano. Ou seja, o que Deus está dando valor ali? O que ele está querendo dizer? Na guerra, deixa ele em casa 1 ano. Deus está se importando com a preservação do casamento. Um pastor, quando ele vê um casamento ameaçado, ele deve fazer de tudo para que aquele casamento venha a se fortalecer de novo. Uma das coisas era essa, fica na tua casa, vai para a luta não, meu irmão. Chegar alguém, estou tendo um conflito no meu lar, mas eu tenho que fazer faxina toda semana. Não, irmão, vamos resolver isso. Vamos resolver isso primeiro. Até aqui sobreviver. Estamos sobrevivendo? Estamos avançando juntos? Pastor, mas é a casa de causa. Calma, eu ainda estou no Deuteronômio, irmão. Nós vamos lá ainda, no Mateus. O negócio vai ficar mais feio, mas calma. Calma. Chegou. Bom, à luz do que Jesus falou a respeito desse texto, em Mateus 19 e Marcos 10, entendemos que o divórcio nunca foi o plano de Deus para o casamento. Quando a gente lê Mateus 19, e quando a gente lê, por exemplo, Marcos 10, que falam daquela cláusula de exceção, que não é meu objetivo aqui debater palavra original aqui, senão a gente vai sair daqui 1h da tarde. Tá? Não vou falar sobre mocheia, sobre porneia, não. A cláusula de exceção. O texto, o debate nesse texto, girava em torno de Deuteronômio. As pessoas não dão valor à lei, ao Deuteronômio, Levítico, Número, mas lá no tempo de Jesus, o pinga-fogo lá, a briga lá estava por causa de Deuteronômio 24. E o texto de Deuteronômio servia lá de base para coisas certas e coisas erradas também. Então, quando Jesus ele fala a respeito da cláusula de exceção, Mateus 19, 10, ele está no contexto ali de Deuteronômio, que foi a pergunta dele, dos fariseus, perdão. Fizeram, questionário a ele, e os discípulos também, sobre o que o texto de Deuteronômio falava. Então, qual era o contexto? Estão entendendo já nesse ponto? O contexto era Deuteronômio 24. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Vamos ver os textos. Deuteronômio 24, a gente já leu. E Mateus 19, 3-12. Vamos ler bastante agora, vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo. Por que qualquer motivo? Pastor, é simples, não é assim. Bom, o problema é que lá em Deuteronômio fala de coisa indecente. Né? Vamos voltar lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ele, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, qual o problema aí, irmãos? O que é a coisa indecente? Ele achou uma coisa indecente nela, e aí mandou embora. Então,
A pergunta lá de Mateus é justamente por isso. Esse era o debate. Então os fariseus chegam até Jesus, é lícito deixar, o marido deixar sua mulher, repudiar ela, por qualquer motivo? Por quê? Qual é a coisa decente? Tinham duas escolas rabínicas naquela época. Esse é o problema. E todos os judeus daquele contexto, ou estavam influenciados por uma escola ou por outra. Tinha a escola de Hillel, e ela dizia o seguinte, que essa coisa indecente, tipo, ele não gostou dela, ela falou alto com ele um dia e brigou, ou cozinhou errado, não sabia cozinhar. É que eu não botei aqui, senão ia ficar gigantesco a aula, mas tinha na tradição, no Talmud lá, que Hillel falava, olha, se ela fizer a comida tal e não cozinha bem, manda ela embora, pega uma casa de divórcio e manda ela embora. Hillel era considerado o rabino liberal, mas manda embora logo, resolve isso aí. Mas tinha a escola do Shammai, que era o ortodoxo, o mais diferente. E ele dizia, não, coisa indecente aqui, a palavra hebraica, ela está se referindo aos órgãos genitais. Então, provavelmente, nudez e subentende-se relação ilícita. Então, quem estava certo, né? Obviamente, se você fosse um judeu daquela época, você ia dizer que quem estava certo? Quem? Diga à igreja, não tenha medo, quem estava certo? No pensamento de um judeu daquela época, um dizia, olha, coisa indecente é qualquer coisa, tá? E mulher tem que andar na linha mesmo, não fez, manda embora. O outro, não, isso aí refere-se à parte genital, é a nudez e é a relação ilícita. Não necessariamente um adultério, mas é um comportamento ilícito, sexual. Qual que você votaria? Vai lá, irmão, sem medo. Quem acha que era o Hillel que estava certo? Levanta a mão. Você é mentiroso, você tem medo de levantar a mão, né? Você tem medo de levantar a mão. Quem acha que era o Shammai? Levanta a mão. Jesus, tem gente que eu não acho nada, não acho mais nada. Irmão, sabe qual é a escola que prevalecia? A de Hillel. E se você tivesse lá, você ia escolher Hillel, por causa do pecado, do coração do homem. E é por isso que eles fazem essa pergunta. Porque no pensamento deles, podia, a maioria achava isso. O tal de Shammai era o tonto, radical lá, né? Então, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Pode, Jesus. Eles esperavam que Jesus falasse, ok. Ou, na pior das hipóteses, não, a escola de Shammai está certa. E o que eles estavam pensando? O que estava na cabeça dos judeus? As advogadas, faz de conta que vocês estão julgando lá. O que está na cabeça dos judeus lá? O texto de Deuteronômio. Se achar coisa indecente, né, que é motivo, o que é a coisa indecente? Pode ser qualquer coisa. É isso que estava. Aí Jesus, ele vai argumentar o que a gente esperava que ele ia fazer. Não, o texto de Deuteronômio, ele quer dizer isso, porque Deuteronômio, não, Jesus, ele não concorda nem com Hillel, nem com Shammai, ele vai além. Ele puxa o Pentateuco até o Gênesis. E ele diz, respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher,
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Jesus está fazendo? O argumento dele estava onde? Em Gênesis. Ele é o Deus Criador. Ele estava presente na criação com o Pai e com o Espírito. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra viva. E ele diz: vocês estão enganados. No princípio não foi assim. Outros falam, não tinha essa bagunça, não tinha separação, não tinha divórcio, não tinha adultério, não tinha fornicação, não tinha coisa indecente. Porque esse não era o plano de Deus. Esse não era o meu plano. O pecado estragou tudo. Não tem deslido. Tipo, vocês são tontos, tolos, mestres, doutores da lei. Vocês estão se pegando num texto que foi dado por causa do pecado, mas no princípio não foi assim. O Criador fez homem e mulher e disse: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo foi radical. Caramba, rapaz. Aí já está mudando de posição. Para que lado eu vou? Não, Jesus falou, não. Ele vai além. No princípio não foi assim. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirão em uma só pessoa, uma só carne. O adultério, ele defrauda a mistura em uma só carne. Você está entregando a terceiro aquilo que pertence ao seu marido. E o marido está entregando a terceiro aquilo que pertence à sua mulher. No princípio não foi assim. Mas os caras, eles querem um jeitinho, aí eles replicam. Porque mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar. Então por que tem esse texto ali? Por que tem lá Deuteronômio 24 então? Lógico, é pecado, a gente sabe hoje, né? Se é aluno do IRCT, membro da Semente da Vida, faz discipulado, você sabe por quê, né? Mas eles replicaram, por que então que tem que ter carta de divórcio? Moisés mandou, o grande Moisés mandou. Eles esquecem até que foi Moisés que escreveu Gênesis 1, né? Foi Moisés também que escreveu Gênesis 1 e 2, tá? Alguma coisa aconteceu que fez em Deuteronômio mandar dar a carta de divórcio. Foi o pecado. Aí Jesus responde. Sabe por quê? Porque, eu leio e você repete. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, sabe por que tem Deuteronômio? Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? Porque vocês são ruins. Porque vocês são maus. Porque vocês violam o casamento instituído por Deus, o plano original. É por isso, por causa do pecado, porque vocês são duros de coração. Vocês não conseguem perdoar. Vocês não são capazes de perdoar. Num caso de infidelidade, vocês já querem logo resolver, e talvez o coração já queira isso também. Ou no caso de qualquer problema, vocês já querem separar. No princípio não foi assim.
E Moisés deu carta? Sim, deu, por causa da dureza do coração de vocês, que não sabem viver direito, que não sabem o que é amar, não sabem o que é o casamento, não sabem do caráter vitalício do casamento, nem do plano de Deus, do propósito. Por isso, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés mandou dar carta de divórcio. Então, a carta de divórcio era uma exceção. Era uma lei casual, entendeu? Não era uma lei apodídica, ou seja, um princípio incontestável que está lá. A Constituição está lá. E aí existem outros códigos que são interpretados casualmente, de acordo com as questões, e os pastores ficam louquinhos com essas coisas, eles têm que aplicar em cada caso. Mas Jesus, ele não voltou atrás. Olha o que os discípulos respondem: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. O que você entendeu disso? Eles queriam separar. Eram fãs de Hilel. A gente quer mandar essa mulher embora. Ela não sabe cozinhar, não gostei dela, enjoei. Ela ficou mais velha. Eu quero aquela lá da televisão, do filme. Essa aí eu não quero mais, quero separar. Não, agora Jesus vem e estraga tudo. Diz que tem que ir lá para Gênesis 1 e que Moisés mandou por causa da dureza do coração. Então tá bom, Jesus. E sabe quem falou? Não foram os fariseus agora não, ó. Os discípulos maravilhosos, Pedro, Tiago, João. Sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, então não vou casar. Melhor não casar. Se eu não posso mandar embora por qualquer motivo, então não vou casar. Melhor não entrar nesse rolo. Não vou entrar nisso. Ficar livre. Chega, é um problema isso. Aí Jesus, de novo, assim, Jesus respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Como assim? Não casar não é o normal. Jesus falou, não adianta, vocês estão lascados. Deus criou o homem para casar, criou a mulher para casar e pronto, vocês estão perdidos. Essa não é a condição original. Nem todos estão aptos para receber isso. Isso o quê? Não casar. Só para aqueles que Deus concede um dom especial do celibato. Que não tem nada a ver com padre. Ninguém pode ser forçado a não casar. Que aí, no caso, começa a fazer um monte de besteira, né? Pedofilia e muitas outras coisas. Mas Jesus fala, olha, essa condição de não casar, ela é só para quem Deus der um dom especial. Nem todos estão aptos para isso, não adianta. Você vai casar, é o normal. E no princípio Deus queria que o casamento fosse vitalício. Esse é o princípio. Então eu pergunto a você, divórcio, adultério, é o plano de Deus? Não. Depois nós vamos discutir as outras questões, talvez na outra aula. Vamos ter que empurrar toda a sequência lá para trás, que é muita coisa. Mas o que fica nítido é que o plano divino é não separar, não casar de novo, não adulterar. Esse é o plano divino. É esse o princípio. Depois nós vamos avançar. E aí os discípulos, isso mostra que eles eram duros. É o coração mesmo, é a dureza do coração. Jesus estava falando a verdade. Ele falou, então não vou casar. Birrinha. Como você fala com a Noemi, Noemi, você não pode chupar sorvete com a da sua garganta. Aí ela faz birra, então não vou comer mais nada. Baixou a cabecinha, triste, por causa do exemplo.
Mas é isso, é birra. Ah, é? Não posso separar? É, vocês são duros de coração. Então, não vou casar. Jesus falou, meu filho, não adianta, nem todos receberam esse dom. E aí Jesus explica, há eunucos de nascença. É a pessoa que nasceu com um problema que não pode ter relação sexual. De nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Era um costume da época. Pegava o adversário, decepava o órgão sexual, pronto, virou um eunuco. Fizeram dele um eunuco. Aí ele não vai poder ter relação. Já era. E há outros que a si mesmos fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Receberam esse dom. Quem é apto para admitir, admita. Então, ou seja, qual foi o veredito de Jesus aqui? Ele vai para Gênesis e ele coloca um padrão elevado. Quem achou que o chamai era o certo, também não era o certo. Que ele falou, dê carta de divórcio. Jesus falou, não era para separar, não é para ter divórcio, nem adultério. As exceções, o que eu quero deixar claro nesses estudos, é que exceção não é regra. Eu estou frisando a regra, porque eu já peguei em gabinete pessoas querendo se embasar em exceção para fazer as suas besteiras. Nós não nivelamos por exceção, nós nivelamos pelo padrão, pela regra. E a regra é, no princípio não foi assim. Ah, mas o pecado, mas você é um crente agora. E a posição de Cristo é essa. Portanto, eu como pastor, você pode ter certeza, se você vai no gabinete, eu como pastor vou tentar de tudo salvar o casamento. Sempre. Os meus olhos não vão primeiro em alguma exceção. Eles vão na regra, no padrão. E o padrão de Jesus é alto, altíssimo, mais alto do que do Shammai, ou de qualquer outro rabino, porque Shammai ficaria horrorizado quando Jesus diz, olha, não, o padrão não é esse, não é o relaxamento, nem sair dando carta de divórcio. Moisés fez isso por causa da dureza de coração, ou seja, quando Jesus põe que o importante é o perdão, que o casamento é vitalício, que não deve ser quebrado por qualquer coisa, ele está superando os padrões do mundo, inclusive no adultério. Ele diz, quem olha para a mulher e tem desejo, já adulterou no seu coração. Os padrões de Cristo são infinitamente maiores, e ele deixa claro, Moisés só fez isso porque vocês são maus. Moisés está de acordo comigo, porque vocês esqueceram que Gênesis 1 foi Moisés que escreveu, no princípio não foi assim. O outro texto de Mateus capítulo 10 diz, de 2 a 12, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhes, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Aí Jesus disse, sim, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, e lhes disse, quem repudiar sua mulher, Jesus diz, e casar com outra, comete adultério contra aquela. Aqui em Marcos ele já fala, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Esse é o padrão. Briguem com Jesus. David Murray, quando estava dando essa matéria, ele brincava assim, olha, desse lado tem Hillel, daquele lado tem Shammai, desse lado tem John Piper, tem todo mundo, desse lado aqui tem John MacArthur, desse lado aqui tem Nicodemos, e aqui só tem eu e Jesus sozinho. Ele brincava.
Mas ele estava brincando, tá, irmãos? Eu não necessariamente concordo com toda a posição, nem de um nem de outro. Vocês vão ver a minha posição na próxima aula, provavelmente, tá? Mas Jesus aqui acrescenta algo em Marcos: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra a repudiada. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, a situação bíblica é: evite isso. O padrão não é esse. Um outro texto que lança a luz é Mateus 5, 31, 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Não está escrito? Está em Deuteronômio. Eu, porém, vos digo. Agora é o Filho de Deus falando. Está escrito isso? Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, aí vem uma cláusula de exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aí é que começa o debate. Alguns dizem: olha, então pode, no caso de relação sexual ilícita, não pode, Jesus autorizou, não. Irmãos, esquece a exceção. Até agora Jesus está frisando o quê? Uma regra, um padrão alto. Então, eu não vou discutir com nenhum membro partindo de exceção. Pode esquecer, você chegar no gabinete: olha, eu estou aqui porque eu quero separar, porque a Bíblia me autoriza, porque está uma regra. Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá no princípio primeiro. A lei apodítica, ela é superior à lei causal. Por fim, temos outra situação em 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Agora é Paulo. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case ou reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então ele falou: não se case. Separou, não se case. Está complicando mais ainda, irmãos. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Está lá vocês dois casados, aí a mulher aceita Jesus. Ou vocês estão lá casados, o marido aceita Jesus. Então tem que separar, porque eu aceitei Jesus, estou casado com ímpio. Não faça isso, é proibido. Por quê? A mulher que tem marido, incrédulo, lhes consente em viver com ela, não deixa o marido. O princípio é válido para homem e mulher, tá? Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Crente, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Que ele está dizendo o seguinte: um dos dois aceitou Jesus, a casa é santificada por causa disso. Tá? Não precisa separar. Porque os filhos têm uma oportunidade de ouvir o evangelho, de aprender, entendeu? Mais 15, se o descrente quiser apartar-se, o ímpio, não é você crentinho querendo se apartar, ou arrumar motivo. O ímpio quiser apartar-se, que se aparte, que vá. Quer ir embora? Eu não estou mandando você embora. Você quer ir? Vá. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Às vezes é um inferno lá, aquela brigalhada terrível. A agressão, tudo. Aí o cara diz: eu vou embora, eu quero ir embora. Ele é ímpio, eu vou embora. Aí você: não, me bate mais um pouco, eu gosto. Não. Jesus mandou eu ficar aqui. Não tem nada disso. O que Paulo diz? Se ele quer, também, irmãos, tem um monte de situação que a pessoa quer forçar isso para poder separar. Já tive aqui no gabinete uma situação da pessoa chegar, a mulher: pastor, meu marido errou, pecou e
e eu quero separar dele. Aí eu chamei o marido chorando, eu estou arrependido, eu já pedi perdão a ela, nossa, eu vou morrer. Aí eu chamo os dois, ele, eu estou arrependido, você não me perdoa. Ela, não, Jesus me autorizou, eu vou separar de você, doida para separar. Esperando uma falha, uma oportunidade. E quando a falha aconteceu, ela bateu na tecla, eu vou separar, vou separar, e vou separar, e pronto. E o marido estava arrependido, pedindo perdão, e se ajoelhando, chorando, não. Passou um tempo, pegou o divórcio e casou. A gente já viu de tudo, por isso que a gente tem que ter cuidado na decisão que a gente vai ter. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher. Teve uma irmã muito abençoada, não vou dizer quem é, o nome, nem de que cidade, mas ela era uma irmã batista, e ela falou, olha, eu já fui em 3 igrejas, meu marido me ofende, ele não quer nada, mas ele diz que vai embora, ele me bate, ele me agride e tal, e todos os pastores falam, aguenta, ele já me ameaçou de morte, mas eles falam que Jesus vai salvar ele, porque querendo o Senhor Jesus salvar tua casa, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu falei, e o senhor, o que o senhor acha? Eu só li o versículo 16, como você sabe que vai salvar o teu marido? Quem disse isso? Deus prometeu isso? Você pode apanhar a vida inteira até morrer. Deus não prometeu que vai salvar ele. Ó. Como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Pode ser que ele aceite Jesus. Alexandre ficou sendo regado, adubado 25 anos. Se converteu. Mas era um bom marido, não batia na região, não maltratava, tratava muito bem os filhos. Né? Mas podia ser que ele não fosse um bom marido, mas era um bom marido, com os defeitos que o ímpio tem, lógico. Hoje Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Mas se um dia a Rejane falasse, olha, o senhor tem certeza que ele vai se converter? Não sei, eu espero, eu oro por isso, trabalho para isso, faço de tudo, amo a vida dele, mas não posso dizer que vai, não tem como. Salvação depende de um monte de coisa que cabe só a Deus, e não a mim. Então, num caso, por exemplo, de agressão física, de situações vexatórias, e alguém me pergunta, pastor, o pastor mandou eu aguentar lá, ele já jogou a televisão na minha cabeça. Já aconteceu isso, de uma irmã chegar, ela tinha um filho deficiente, PC, paralisia cerebral, apanhava dentro de casa, ele jogou a televisão na cabeça da mulher. Ela ficava nessa, e ele disse que vai me matar. Eu falei, irmã, você vai morrer. Não, mas é a promessa que ele vai aceitar Jesus. Sei lá se ele vai aceitar, irmã. Não, você vai morrer. Não, você vai morrer. Vamos tentar restaurar. Não é chegar, separa, não. Torna a dizer qual é o padrão. Qual é o padrão? Não separar. Qual é o padrão? Gênesis 1. Qual é o padrão no aconselhamento? O princípio. Não é a exceção. É o princípio. Então era por causa da dureza do coração do homem. Então o pecado trouxe efeitos sobre a família, a dureza do coração levaria o casamento para caminhos distantes do ideal divino. Por isso Moisés inclui na sequência de leis regulamentares de situações problemáticas a diretriz contra o casamento, divórcio e novo casamento, justamente para impedir a corrupção do plano original. Transformar a intenção de lei casuística em apodídica também reflete a dureza do coração humano, característica nítida dos fariseus nos tempos de Jesus. Como assim?
A lei casuística em lei apodídica significa transformar exceção em regra. É isso que os fariseus existiam. Não venha aqui dentro da igreja querer transformar exceção em regra. Não venha, não tente fazer isso. Você não vai me enganar, não tente. Não pode transformar a exceção em regra. A regra é não separar. A regra é perdoar. Essa é a regra. Depois da regra, a gente conversa nas exceções, que devem ser muito bem pensadas e discutidas. Então, o texto de Deuteronômio, na verdade, dificultava o divórcio pelas exigências legais e também proibiu o novo casamento para o marido que separou. Então, antes de investigar o ensinamento do Novo Testamento, é interessante tratar o contexto do Antigo. O texto não deve ser lido como uma autorização, mas uma exceção, não é autorização. O motivo para o divórcio, tá? O texto só lista sem necessariamente endossar um motivo, e ali é vago, uma coisa indecente, em Deuteronômio. Por isso tinha as interpretações erradas. E ali provavelmente não era nem o adultério, porque o adultério era punido com pena de morte. Adultério no Antigo Testamento é pena de morte. Deuteronômio 22, 20 a 22 e Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Então, ali, a coisa indecente em Deuteronômio se referia a coisas sexuais, mas não necessariamente só a um adultério. Por isso que algumas versões traz imoralidade sexual. Tá? Mas a coisa fica mais difícil quando a gente vai para o Novo Testamento, porque a palavra porneia, ela dá essa noção. Então, baseado nas duas escolas, nós vimos aqui que Jesus, ele vai além. E o processo de divórcio de Deuteronômio 24, ele dificultava a situação. Eu estou correndo mais, irmãos, para a gente poder encerrar. O nosso programa é bem limitado. Tá? Então, o marido não deveria receber de volta a mulher de quem ele havia se divorciado, e isso em hipótese alguma. Então, evitaria a decisão precipitada. Então, o divórcio fica aquém do ideal de Deus. Lembre-se sempre, por exemplo, Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então, o plano de Jesus, vamos ver o ensino dele. O Senhor levou os seus ouvintes de volta ao plano original. Com relação à reação dos ouvintes, fica claro que o coração deles era duro. Então, todavia, Jesus deixa claro que os estatutos mosaicos não alteram o plano de Deus para o casamento, mas deixa claro a dureza do coração do homem. O casamento foi criado para ser uma união plena, fiel e vitalícia de um homem com sua mulher. Então, apesar de ter um caráter pactual, o casamento, acima disso, está alicerçado na criação e na vontade de Deus para os homens. O adultério fere o cerne dessa união. A reação dos discípulos mostra que eles entendiam o padrão elevado exigido por Jesus, revelando a dureza deles. E a surpresa deles mostra que eles eram liberais. Então, temos aí essas posições possíveis na Bíblia que nós vimos no início. Casamento e recasamento proibido, casamento e recasamento autorizado, e algumas posições aí entre elas. Vamos aplicar. Eu disse que eu não ia te dar uma solução. Por quê? Porque existem as leis causais. Existem contextos em que um pastor é desafiado a agir.
Mas o que eu quero deixar claro com essa exposição, e eu poderia pegar os textos de Mateus, de Marcos, mas não dá tempo, a gente tem um programa a ser seguido, que inclusive é seguido pelo Rio de Janeiro, e a gente bagunça tudo se fizer isso. Poderíamos daqui umas 4, 5 aulas, pegar os originais, mas o que eu quero deixar claro aqui, o primeiro lugar é que a gente está pegando em padrões, tá? Uma coisa que é claro, o divorciado não pode retornar ao casamento anterior, isso é claro. Pense bem, então isso é feito por Deus para você pensar 2 vezes antes de divorciar. Divorciou, casou de novo, não volta para a esposa. Não volta. E isso é claro. Não estou falando do divorciado que casa, eu estou falando do divorciado que casa e depois separa e casa com a esposa. Isso é inadmissível. Pense bem. Pelo motivo de ambos os cônjuges serem pecadores, existe uma necessidade de abundante graça no casamento. Isso é claro. Leia o livro Quando Pecadores Dizem Sim. Mulheres irão pecar no casamento e maridos irão pecar. Não necessariamente adultério, mas outros pecados. Às vezes pornografia, às vezes outras coisas. Então, homens e mulheres pecam. Então, o casamento precisa de muita graça, perdão. Lembre-se, você não é ímpio. Cuidado com a dureza de coração, que já parte para o divórcio, que não é um padrão, tá bom? Mas vamos, calma, vamos mais conclusões. Os pastores devem reconhecer a realidade trágica do pecado na família e a dureza de coração. Não é tão simples a gente resolver. O pecado fez uma lambança, uma desgraça. Por isso que a gente morre cedo, pastor. Destruiu as famílias. E não é simples para a gente resolver. Padrão é esse. A gente está com Jesus, né? O padrão, lógico, a gente está com Jesus. E fim de papo, não vamos ler os textos, eu sou a favor do David Murray, eu sou a favor do Nicodemos, eu sou a favor do John Piper, a gente tem que ter a nossa postura. E essa postura tem que reconhecer o que o pecado fez. A pessoa que chega aqui, ela chega destruída. E temos que reconhecer a dureza do coração do homem. A gente vai lidar com isso, que não quer perdoar. Não podemos esquecer. Pastores, vocês não podem esquecer que a tendência da pessoa, o coração é enganoso e a dureza. Às vezes você pode estar lidando com uma pessoa que chega até o gabinete e está completamente certo no que ele vai passar ou no que ela vai passar para você, e vai se fundamentar em uma exceção, mas daqui a pouco o coração da pessoa é enganoso, ela ou ele deseja isso. E no fundo não quer restaurar. É muito difícil para a gente. Orem mais por nós. É necessário analisar cada situação. Por exemplo, nesse caso da televisão na cabeça do filho, que era excepcional, um dia eu chamei o camarada e falei, vamos tomar um café lá na igreja. Ele não sabia, que eu sabia da história, a irmã era nova na igreja. Nesse dia, a Mariângela, não sei se ela lembra, eu chamei a Mariângela, chamei um irmão que trabalhava no fórum, e esse dia eu vim fardado na igreja. Por quê? Intencional. Sentei lá, o rapaz, vamos tomar o café. Não, antes de tomar o café, você está vendo essa irmã aqui? Você vai lembrar, essa irmã, ou se esse cara está em Goiás, em Goiânia. A esposa dele não é daqui da igreja, tal. Mas eu falei, está vendo essa pessoa aqui? Sim, ele trabalha no fórum. E você está vendo essa irmã aqui? Ela é advogada. E você está me vendo fardado? Eu sou militar. A próxima vez que você bater na fulana, você vai preso. E se você continuar agredindo ela e ameaçando a vida dela,
e do filho que é deficiente, jogando televisão na cabeça do menino, tá? Ela tem que separar de você. Não tem jeito. Você muda, não tem jeito. E você vai preso. Já tive várias situações, que eu passei. Em todas as decisões foram completamente diferentes. De ter gente que eu, não, você não vai separar, vai continuar, e vamos até a vitória. E tem outras decisões que você diz para a pessoa, eu estou com você, eu vou te ajudar. Enfim, irmãos, olha, se você não está preparado para ser pastor, vá vender algodão doce na praça, ou pipoca, que é melhor. Você não vai suportar. O padrão elevado da criação é o nosso norte, tá? Danilo, Luciano, Samuel, Lucas, Hauck, o padrão da criação é o norte. Não comece por exceção, não comece conversas por exceção. Tente restaurar, tente insistir no padrão, tente preservar o casamento. Eu não estou dizendo que não há a exceção. Eu estou dizendo pela questão que vale a pena você lutar. Família é sagrado. Divórcio, com ou não importa a sua opinião, vai ser sempre destrutivo, sempre. Sempre vai causar problema, sempre. Não adianta. Sempre. De uma forma ou de outra. Não estou dizendo que vai ter caso que não é a exceção ou não. Mas nunca vai ser bom, irmão. Já é um fracasso. Divorciar é um fracasso. Separar já é um fracasso. Não se dar bem já é um fracasso. Não conseguir perdoar é um fracasso. Já é um fracasso. Já causa problema, mas tudo bem. Pode ter exceção. O que eu quero frisar aqui é que eu jamais vou estimular separações. O que eu vou tentar estimular é a união. Agora, dentro desse princípio, pode haver exceções. Para encerrar, o texto de Mateus 19 não deve ser usado do mesmo modo como os fariseus usavam. Por quê? O que os fariseus estavam usando? Eu vou mandar a mulher embora de qualquer motivo, porque está escrito. Então as pessoas vêm até o pastor, olha, eu quero separar, e quer usar a exceção acima da regra. Não faça isso. Pastores, não façam isso também. Não façam. Porque separação sempre é prejudicial. Deus odeia isso. Não era para existir isso. O cônjuge abandonado deve ser protegido pela igreja. Ainda tem essa questão. Uma pessoa que é ultrajada, abandonada, deliberadamente pelo marido, que pediu o divórcio, e a pessoa chega à igreja, numa situação dessa, a igreja deve cuidar. Deve cuidar. E por fim, o perdão é a melhor opção em caso de adultério, e não o divórcio. Pastor, teve um adultério, tem que separar. Calma, não é a melhor opção. Qual é a melhor opção? Hein? Qual a melhor opção, Lucas? Samuel? Danilo? Perdão. A melhor opção é o perdão. Sempre. Sempre. O que vai além disso tem que ser tratado individualmente, como exceção, não regra. Último caso. Conheço um caso de adultério. Adultério de mulher. Em que a opção corajosa do marido essa opção foi o perdão. Não que tenha sido fácil, mamão com açúcar, não, foi o perdão. E com o perdão, tudo foi restaurado. Tudo
foi abençoado. Não houve danos para a família. Não houve danos para os filhos, como poderia ter havido se a opção, ainda que fosse uma exceção autorizada, fosse o divórcio. Confesso a vocês, existirão casos em que não vai dar para resolver, infelizmente. Existirão casos em que os pastores vão falar, olha, então vai ser isso. Mas esteja convicto de uma coisa, você vai separar, é isso. Esteja bem convicto do que você está fazendo. Mas isso, se não houver nenhuma possibilidade, nada, por causa da dureza de coração. Ou de um ou de outro. Nesse caso, que a pessoa até perdoa o adultério. Mas o ofensor diz, mas eu quero ficar com outra família, com outra mulher. E a pessoa perdoa, mas não quero. E aí pega e busca o divórcio e divorcia. Vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer num caso desse. Irmãos, as histórias são longas, gabinetes. De homens, né? Que viviam uma vida de relação sexual ilícita, no sentido de bacanal, de sem vergonhice extrema, de imundície, pregava em rádio. Deus chamar essa pessoa, Maria Ângela, que era assessora jurídica, vivenciou isso aqui. Deus chamar a pessoa, chamar o pastor dele, não era a minha igreja, mas é o nome do Senhor. Chamei todo mundo aqui dentro. Lembra disso, irmão? E falei, olha, você tem esse tipo de vida promíscua. Sua esposa está aqui. Você, pastor, vai fazer o quê? A gente tem que deixar. Falei, ó, se tu não fizer, eu vou fazer. Eu vou na rádio e vou falar que esse homem que está aí na sua rádio, ele faz isso, e a mulher dele também. Aí mudou a história. E pasme, esse homem, ele fala comigo até hoje. O pecador se arrependeu e é grato. Com essa vergonha toda. Ele é grato. Até hoje manda mensagem. É grato. Mas, infelizmente, o casamento acabou. Não pôde continuar. É o que eu falava. Nesse caso, manter um relacionamento desse tipo com a mulher que gostava disso e queria, era mais, olha só como a gente tem que analisar o caso, era mais nocivo ao evangelho do que estar junto. Por isso que eu falei, olha, é uma aula difícil, a mais difícil de todas. Mas vamos nos focar nos padrões. O perdão deve ser incentivado. A não separação deve ser incentivada. Devemos lutar pelas famílias. Não devemos ser pastores facilitadores de separação. Talvez você não esteja entendendo tanto, mas na hora que o pêndulo puxar para a tua casa e você vier, você vai querer um pastor reconciliador. Você vai querer um pastor que tente trazer a sua mulher de volta, ou o seu marido de volta. Você vai querer isso, com certeza. Ninguém vai querer uma destruição. Ninguém vai querer. É melhor que a gente haja dessa forma. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, infelizmente, a gente poderia gastar aqui umas 3 aulas, fazer aqui uma exegese aí dos textos de Mateus 19 e tudo, né? Mas eu creio que o principal a gente conseguiu passar aqui, sim ou não? Padrão divino, inegociável, tentar a reconciliação, perdão, enfatizar a questão da dureza de coração,
tentar desvendar o coração das pessoas que chegam até nós, tá? E tratar o divórcio, tá? No caso de adultério ou relação sexual ilícita, como uma exceção, sempre. Exceção, e exceção é exceção, não é regra, é exceção. Conheço mulheres aqui que sofreram muito no casamento, né? Sofreram muito, 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 mas lutaram. E combinou o divórcio porque não teve jeito, não teve jeito. Pessoas que eu amo aqui, amo mesmo, mulheres sofridas que sofreram, né? Mas, com certeza, deve-se tentar de tudo. Pastor Danilo vem orar, agradecer a Deus. Quero indicar aqui 2 livros para vocês, ó, Deus, Casamento, Família, Andreas Kostenberg, da Vida Nova, e Casamento Bíblico, Lar, Família e Casamento, de David Murk. Eu indico os 2 justamente porque cada um tem uma posição diferente. Mas olha, como são homens de Deus, esse aqui indicou esse, né? E esse aqui indica também essa posição. Para você ver, não vai ser o Ricardinho aqui que vai querer bater o martelo e dizer que está todo mundo errado, tá bom? Graças e paz, meus irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus pela aula maravilhosa que tivemos nessa manhã. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o nosso Criador e o padrão do Senhor é o padrão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, ajuda-nos a nos submeter à Tua vontade, ajuda-nos a lidar com a dureza do nosso coração, que os nossos corações sejam quebrantados pela ação do Teu Santo Espírito, de tal forma que o pecado seja tão odioso para nós, quanto é para o Senhor. Ajuda-nos a compreender que o nosso maior inimigo não é o nosso cônjuge, mas são os nossos próprios pecados que atrapalham o nosso relacionamento. Obrigado pelo ensino desta manhã, e que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, e também trabalhe em nossos corações, para colocarmos isso em prática, Senhor, em nossos casamentos, ajudando-nos a olhar o nosso casamento como um grande privilégio do Senhor e uma oportunidade de glorificá-lo, não apenas quando as coisas vão bem, mas especialmente quando precisamos resolver os nossos conflitos com perdão, com reconciliação. Que a graça, que a bondade, que a misericórdia e as bênçãos do Senhor estejam sobre cada casal e sobre cada família desta igreja. Continue usando a vida do pastor Ricardo como instrumento em Tuas mãos e cada um dos pastores dessa igreja, nos dando discernimento, sabedoria, elucidação para compreendermos a vontade do Senhor e também sabemos como tratar de cada uma das situações envolvendo os relacionamentos dessa igreja, mas como aprendemos nessa manhã, sempre tendo em vista o padrão inegociável de Cristo Jesus, o perdão, a reconciliação, pois sabemos que através disso o Senhor é glorificado. Te damos graças e bendizemos o Teu nome, e oramos em nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém.